Capítulo 29 do Apocalipse de Abraão. Eu disse: Eterno, poderoso, único, a quanto tempo corresponde uma hora dos mundos? Ele disse: Determinei 12 horas para esse período do mundo mau, que deverá se instalar no reinado dos incircuncisos e na tua própria descendência. Da forma como vês, assim será, até o fim dos tempos. Calcula e compreende, observa a visão. E eu olhei e vi um homem procedente do lado esquerdo dos incircuncisos. Homens, mulheres e crianças saíam do mesmo lado, grandes multidões que a ele se curvavam. E vejo ainda, muitos vinham do lado direito, e alguns deles injuriavam aquele homem e outros batiam nele, mas outros se curvavam a ele. E eu vi como estes se curvavam a ele. Então Azazel se aproximou e se curvou, e beijou sua face. Depois o rodeou e se colocou atrás dele. Eu falei: Eterno, forte, único, quem é aquele homem insultado e golpeado, que recebeu reverência também dos incircuncisos e de Azazel? Ele falou: Escuta, Abraão, o homem que você viu injuriado e golpeado e depois reverenciado é a trégua que será concedida pelas nações ao teu povo naqueles últimos dias, nessas 12 horas da era dos ímpios. Mas no 12º ano do final dos tempos estabelecido por mim, eu colocarei em evidência esse homem da tua geração, que você viu sair do meu povo. A ele seguirão todos aqueles que em suas mentes voltam para ele, e eles haverão de se unir de acordo com o que eu estabeleci. Tu viste que muitos saem do lado esquerdo da imagem. Eles dão a entender que muitos dentre as nações têm esperança nele. E aqueles da tua descendência, que viste do lado direito, uns espancando-o e maldizendo-o, outros se curvando ao homem, significa: muitos se escandalizarão com ele. No entanto, ele provará os da tua geração que se curvam a ele, naquela 12ª hora do final, para abreviar o tempo da impiedade. Antes que comece o florescimento do tempo da piedade, virá o meu julgamento sobre as nações sem Torá, através do povo da tua descendência, que eu reservei para mim. Naqueles dias enviarei sobre todas as criaturas da terra 10 pragas, através de desgraça, doenças, aflições do coração. Assim, por causa da maldade e da corrupção da criação, que provocaram a minha ira, muitas coisas farei recair sobre todas as gerações de humanos. Da tua geração sobrarão homens piedosos, em número que eu conservarei em segredo. Então eles, em nome da minha majestade, ocuparão o lugar que previamente lhes preparei, e que você viu vazio no quadro. Eles viverão e se fortalecerão através de oferendas e presentes de justiça e verdade, na era dos piedosos. E se alegrarão sempre em mim. Destruirão aqueles que os destruíram, insultarão aqueles que os injuriaram e cuspirão no rosto daqueles que outrora os caluniaram. E destes mesmo, na verdade, eu também zombo. Eles olharão para o meu rosto e se alegrarão com o meu povo, e acolherão todos os que voltarem para mim. Fica atento ao que viste, Abraão, e considera o que ouviste. Discerne o que reconheceste. Volta agora à tua herança. Eu estarei contigo para sempre. Esse foi o texto do capítulo 29 do Apocalipse de Abraão. 22 versículos. Tema: o fim dos tempos e o ungido. Agora estamos chegando perto do final desse livro. Ele tem 32 capítulos. Aqui no capítulo 29, o livro testifica a respeito de Machia, Meshirra, o ungido, o filho de humano, citado por Daniel, o semelhante a um homem que Enoque viu junto do Deus Eterno em suas visões, e apresentado pessoalmente em Israel na pessoa de Yeshua HaMashiach, Yeshua Meshirra, como se diz em aramaico. No texto bíblico, Yeshua disse aos judeus que escutavam ele: Abraão, vosso pai, se alegrou em ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. E ao ser questionado por ter dito que viu Abraão, ele disse: Antes que Abraão fosse, eu sou.
No momento em que foi decidida a vinda de Yeshua ao mundo, para nascer com um corpo humano, Abraão viu isso de perto e se alegrou, pois com isso todas essas revelações que ele recebeu estavam começando a se mostrar, a se cumprir. Finalmente tinha chegado o começo da redenção definitiva. E não só Abraão viu, mas Elias e Moisés também. Pois como disse o próprio Yeshua, lá no mundo espiritual todos eles estão vivos juntos do Deus Yah. Logo no começo do texto, Yah diz a Abraão: determinei 12 horas para esse período do mundo mau, que deverá se instalar no reinado dos incircuncisos na tua própria descendência. E ao dizer que determinou 12 horas, ele diz: calcule e compreenda. Yah chamou os últimos tempos de 12 horas. Essa parte do estudo é muito interessante, porque ele diz a Abraão: calcule e compreenda. Profecia bíblica é assim mesmo, nunca é sentido literal. Tem gente que diz que a Bíblia é mentirosa porque nada está escrito em sentido literal. Mas Yah disse a Abraão: determinei 12 horas para o tempo do fim. Calcule e compreenda. Entenda isso. No último capítulo desse livro, Yah diz a Abraão que o povo dele será escravizado durante 1 hora dos tempos maus do mundo. Ele chamou os 430 anos de escravidão no Egito de 1 hora. 1 hora dos tempos do mundo. E ao mesmo tempo que ele chamou os 400 anos de 1 hora, temos um dado técnico aqui, do texto bíblico, que Abraão existiu durante o 2º milênio. Abraão existiu na Terra durante o 2º milênio a partir da criação do homem. Isso é suficiente para fechar a conta. Calcule e compreenda. As 12 horas do tempo do fim que ele designou é o quê? 12 vezes 430 anos. Fazendo essa conta, Yah está literalmente situando essas 12 horas do fim dos tempos no 7º milênio, que é o que qualquer texto profético já diz realmente. Yah determinou 7 milênios para a humanidade aqui nesse sistema terrestre, que nós chamamos de vida. Yah é tão bom que a partir da constatação de que a raça humana caiu, ele deu o prazo de 7.000 anos para a raça humana se reencontrar espiritualmente e voltar para ele. Para entender esse tipo de raciocínio, a pessoa tem que estudar e pesquisar essas coisas bem a fundo. Não é fácil realmente. Por isso que isso tem mais gente para dizer que é mentira do que para dizer que é verdade. Não são coisas fáceis de compreender. E ele usa essa expressão reinado dos incircuncisos. O reinado dos incircuncisos se refere ao predomínio dos fiéis estrangeiros dentro do caminho da salvação. A partir do momento que Yeshua morreu na estaca romana, os fiéis não judaicos começam a ser inseridos gradativamente e massivamente na presença do Deus eterno. O Deus de Israel já não era mais o Deus apenas do povo israelita. E na verdade nunca foi só do povo israelita. Yah criou a terra inteira. E quando fala em reinado dos incircuncisos, podemos dizer até mesmo num sentido figurado que os incircuncisos reinam no caminho de Deus. Porque, pelo menos por enquanto, eles são maioria. O povo judeu, o povo israelita, por enquanto a maioria está rejeitando Yeshua. A grande maioria dos povos que formam o caminho de Deus, no momento, são de povos não judaicos. Os incircuncisos reinam. Em termos de povo salvo, os fiéis das nações são muito mais numerosos do que os israelitas. E são justamente esses fiéis das nações que dão forma ao corpo messiânico, de um modo em geral. Porque Israel só vai realmente se voltar de vez para Yeshua quando estiver mais próximo dos últimos dias. Apesar desses judeus de hoje em dia negarem que exista qualquer referência a Yeshua como ungido nas profecias, tanto os escritos do Pacto Novo quanto os que ficaram de fora da Bíblia testificam a respeito dele, com riqueza de detalhes. O Testamento dos Patriarcas testifica sobre Yeshua. O Testamento dos Patriarcas é dos 12 filhos de Jacó. No Testamento de Aser, capítulo 7, versículo 2, Aser diz a seus filhos em tom profético: o próprio Elion virá sobre a terra. Ele mesmo aparecerá na forma de homem, comendo e bebendo com os humanos, e salvará Israel e a todas as nações. O próprio Deus se comunica na forma humana. Assim diz o Testamento de Aser, capítulo 7, verso 2. É o próprio Deus. Yeshua disse: eu e o Pai somos um. O Testamento de Zebulon, capítulo 9, verso 4, diz: o próprio Eterno se apresentará a vocês como facho da justiça. Vocês vão voltar à sua pátria e vão vê-lo em Jerusalém.
Ou seja, o próprio Eterno, o próprio Deus, se apresentará como o facho da justiça, quer dizer, o farol da justiça, foco de luz. Yeshua disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Os israelitas atuais não, mas os israelitas antigos, eles sabiam muito bem que estava profetizada a presença do Deus Eterno na pessoa de um humano, ao contrário do que diz o judaísmo rabínico hoje em dia. Os antigos interpretavam a Torá mais corretamente. Eles sabiam perfeitamente que o Deus vivo iria se manifestar na terra através da pessoa de um homem, de carne e osso. E o livro de Enoque diz, capítulo 48, o filho de humano foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e o seu nome na presença do Antigo de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se apoiarem, sem falhar. E ele será a luz das nações. Enoque 48, versos 3 e 4. Todos esses outros textos, a gente vê que eles são realmente inspirados, ao contrário do que a religião diz, que a maioria das religiões nega o livro de Enoque, mas dá para ver claramente que ele é inspirado. Como é que eu vou saber que o escrito é espiritual ou não? 7 características sobre um texto que realmente é inspirado. Ele faz referência ao Deus de Israel como único Deus. Ele exalta a Torá como lei de Deus. Ele reafirma continuamente que Deus não abandonou Israel. Ele anuncia a vinda do Filho de Deus para salvar os humanos. Ele não ensina que mortos reencarnam e nem que voltam para falar com alguém. Não exalta livre-arbítrio, nem supervaloriza as decisões humanas. E é compatível com todos os outros escritos que nós sabemos que são espirituais, mas que ficaram de fora do texto bíblico. Essas 7 características é que demonstram se um texto é espiritual ou não. E todos esses textos que são espirituais testificam a respeito de Yeshua. Do verso 8 ao 14, Yah diz coisas profundas e difíceis a Abraão. O homem que você viu injuriado e golpeado e depois reverenciado é a trégua que será concedida pelas nações ao teu povo, naqueles últimos dias. E diz mais, no 12º ano do final dos tempos estabelecido por mim, eu colocarei em evidência esse homem da tua geração, que você viu sair do meu povo. Depois de séculos de embates e perseguições, realmente as nações têm dado trégua a Israel. A maioria das pessoas até venera o solo israelense. Vai lá mais para fazer turismo, para conhecer a cidade onde o Salvador caminhou e etc e tal. Verso 12 e 13. Deus diz a Abraão, muitos se escandalizarão com ele. No entanto, ele provará os da tua geração que se curvam a ele, naquela 12ª hora do fim, para abreviar o tempo da impiedade. Esse momento é agora, é hoje, é ontem, é amanhã. É o momento atual do mundo terrestre. Nesse período que se chama hoje, Yeshua continua fazendo fiéis em Israel e continua causando animosidade e ira entre os cabeças da religião oficial. E eu tenho acompanhado pela internet alguns testemunhos de judeus. Apesar dos pesares, Yeshua vem sendo exaltado dentro de Israel, atualmente, agora. E essa expressão, muitos se escandalizarão com ele, também pode ser traduzida como muitos tropeçarão nele. Yeshua é a causa de tropeço hoje no meio de Israel. Tecnicamente falando, os judeus convencionais dizem que se apoiam só na Torá e em nada mais. Mas ao mesmo tempo eles não conseguiram compreender que as palavras de Yeshua definem a própria interpretação de Torá. O judeu rabínico diz, não, eu não quero saber desse falso Deus, esse fundador de cristianismo. Para mim é só Torá. Mas eles não estão sabendo interpretar a Torá. Tudo que Yeshua falou é Torá. Tudo que Yeshua falou e ensinou compõe a verdadeira interpretação espiritual da Torá. Versículos 14 e 17. Deus diz a Abraão, antes que comece o florescimento do tempo da piedade, virá o meu julgamento sobre as nações sem Torá, através do povo da tua descendência que eu reservei para mim. Da tua geração sobrarão homens piedosos, em número que eu conservarei em segredo. Então, eles, em nome da minha majestade, ocuparão o lugar que previamente preparei para eles, e que você viu vazio no quadro.
Abraão viu na visão um quadro vazio, um local vazio. Quem tinha que preencher aquele espaço na visão? Os escolhidos que Iá reservou para ele e que ele está mantendo em segredo até o tempo determinado. Que são quem? São aqueles que nós chamamos de os 144 mil. Os 144 mil são os israelitas legítimos que ele vem mantendo em oculto dos olhos do mundo. Estes são israelitas legítimos, de sangue, dentre todas as tribos de Israel, inclusive aquelas que são dadas como tribo perdida. Estes mantiveram o verdadeiro senso da Torá como realmente é. Esses, eles olham para Yeshua e veem o valor espiritual que Yeshua tem. Mas os seguidores de judaísmo não veem. As pessoas falam muito em tribos perdidas de Israel. Tem tribo que ninguém sabe onde está. Mas o nosso Deus é onipresente, onisciente, onividente. Ele sabe onde estão os que são considerados perdidos. Ele os tem preservado, guardado para o dia e hora certos. Esses 144 mil, eles são diferentes dos judeus atuais. Eles são santos. Mas não são só santos. Eles são puros, como diz o próprio texto do Apocalipse de João. Eles são puros porque preservaram o sentido correto da Torá, sem alterar nada e sem religiosidade misturada. Hoje as pessoas não conseguem conceber a ideia de grupos judaicos diferentes do que tem aí. Mas até mesmo atualmente no mundo, nós vemos que existem vários tipos diferentes de judeus. Tem os judeus ortodoxos, tem os ultra-ortodoxos, tem os caraítas, os samaritanos, e tem o grupo chamado Neturei Karta. Grupos que têm visões e entendimentos diferentes um do outro. Os judeus consideram que o judaísmo é o caminho correto diante de Deus, mas o judaísmo em si não tem unidade. Então, qual é o judaísmo correto? Não há judaísmo correto. Correto é o caminho de Deus, o caminho da salvação, embasado pela interpretação da Torá dada pelos ensinamentos de Yeshua HaMashiach. Tem gente que diz que todos são iguais perante Deus, mas na verdade, Yahtzeva'ot, Deus Criador, tem servos especiais. Não são todos iguais, não. No texto do Apocalipse de João, diz: louvem a Yah, seus servos, tanto os pequenos quanto os grandes. O que você acha que são servos pequenos e servos grandes? Essa expressão é um indicativo de importância espiritual. Aquele que fez coisas grandes e suportou grandes aflições pelo reino dos céus, no dia da restauração será ainda mais engrandecido e valorizado por Yeshua HaMashiach. E quem ficou apenas quieto no canto, sem se mexer muito nem fazer quase nada, apenas será salvo como que por um triz. Os versículos 19 e 20 do texto do Apocalipse de Abraão mostram a proeminência dos futuros eleitos de Deus, quando diz que os justos selecionados destruirão aqueles que os destruíram, e insultarão aqueles que os insultaram, e cuspirão no rosto daqueles que os caluniaram. E o próprio Deus diz: na verdade eu também zombo desses. Reino dos céus não é só sobre a religião que eu tenho porque eu sou livre. Eu decidi escolher a religião assim porque eu sou livre para escolher o que eu quiser. Não, nada disso. Reino dos céus é sobre retribuição e mérito. Os pecadores e os santos receberão a paga segundo suas obras. E no versículo 20, falando sobre os israelitas eleitos, ele diz: eles olharão para o meu rosto e se alegrarão com o meu povo, e acolherão todos os que voltarem para mim. Olhar para Yeshua é o mesmo que olhar para o Deus Criador. Ele e o Pai são um. E eles acolherão de boa vontade todos os que voltarem para Yah. O termo original correto não é se arrepender, é voltar. Voltar para Deus. Teve muita manipulação na tradução da Bíblia. O pessoal bota arrependei-vos e convertei-vos, não é nada disso. Mateus 3, verso 2 e Marcos 1, verso 15 colocaram a expressão arrependei-vos, que no original o hebraico é shuvu. Shuvu tão somente significa retornem. Ou seja, o Yohanan, chamado João Batista, ele não disse para o povo se arrependam. Ele disse para o povo retornem. Retornem para o Deus que vocês abandonaram. E é assim que o caminho de Deus fica correto, bonito e agradável e bom de se ouvir e bom de seguir, quando é colocado de acordo com a tradução correta. A palavra do nosso Deus precisa ser estudada por meio dos originais,
para a gente entender o que é certo e acabar com os mitos que a religião criou. Esse capítulo 29 foi um testemunho digno e fiel de tudo que temos visto e de tudo que ainda vamos ver da parte do Nosso Senhor aqui nesse mundo. É o testemunho claro de que Yeshua é Mashiach, é o ungido, e que tudo que está profetizado já está acontecendo e vai acontecer aqui nesse mundo. No próximo segmento, capítulo 30, Abraão contempla as mesmas coisas que hoje nós lemos nos capítulos 8 e 9 do Apocalipse de João, dando assim a confirmação de tudo que já foi profetizado, para que depois ninguém diga que ninguém avisou. Até a próxima.